Boa noite, Mancini. Diego Pérez, Rádio 102 FM. Mancini, gostaria que você falasse um pouco sobre essa opção por entrar com uma equipe diferente, né, preservando aqueles jogadores que atuaram por mais vezes no Paulista e também no Campeonato Brasileiro, e a avaliação que você faz tanto do Bragantino no primeiro tempo quanto no segundo, com algumas estreias, né, do Rodriguinho, do Herrera também. Boa noite a todos. Não foi uma opção, né? Na verdade, isso aí faz parte do planejamento feito lá atrás, de que a gente faria alguns jogos com a outra equipe e que em alguns momentos a gente usaria uma equipe totalmente diferente. Num primeiro momento lá atrás, a gente até utilizou alguns atletas que vinham jogando mais na segunda etapa, e hoje a gente optou realmente em descansar o nosso time que jogou o primeiro jogo lá de Curitiba do Brasileiro. É uma questão de planejamento, a gente não pode alterar em função de resultado as coisas, né? E a gente tem sentado com a diretoria entende dessa forma também. É muito importante quando você, dentro do planejamento, você não fica cego, porque se a gente achar que por um resultado ou outro a gente tem que modificar aquilo que ficou acordado lá atrás, que nós temos profissionais conscientes em todas as áreas que dão a sua opinião, e aí você monta um planejamento e vai fugir dele porque empatou um jogo dentro ou fora, ou porque ganhou, ou porque perdeu, não. A gente tem que seguir aquilo que estava sendo determinado. E o que era determinado era exatamente isso para hoje. Sobre o jogo em si, eu achei que nós não fomos bem no primeiro tempo. A gente toma um gol muito cedo. A nossa linha defensiva um pouco desorganizada. E por isso a gente acabou sofrendo vários contra-ataques. Um deles até, o Cleito fez uma defesa fantástica no finalzinho do primeiro tempo. Em termos de jogo, a gente não tinha sequência nas jogadas. Alguns bons momentos, mas outros momentos ruins. Na segunda etapa eu achei que o time melhorou, o time voltou com uma outra disposição, com uma outra cara, movimentou-se muito bem, tanto é que o São Bernardo não deu um chute a gol no segundo tempo. A gente teve a expulsão do Pita, que obviamente que te quebra um pouco, né, no sentido de você buscar o empate e a vitória, essa é a verdade, mas a gente foi valente, buscou até o último segundo do jogo a vitória, chegamos ao empate. E é óbvio que é um ponto importante, e é o que a gente sempre fala aqui entre nós: não deu para ganhar, não perde. E hoje isso ficou bem nítido. Boa noite, Wagner. Lucas Fernando da Rádio Futebol Total. Wagner, hoje você promoveu a estreia de José Herrera, do Rodriguinho, dois jogadores que foram contratados agora. Gostaria que você desse um parecer sobre esses atletas, suas primeiras impressões, tanto no campo quanto nos treinamentos dele. E se pudesse comentar também sobre o espírito da equipe para conseguir conquistar esse empate no final do jogo. Olha, o espírito da equipe reflete muito o que é o espírito do nosso dia a dia no clube, né? Todos nós sabemos que nós temos que ter o algo mais dentro de uma capacidade física de não desistir da partida em nenhum momento, mesmo quando a gente está ganhando a partida, a gente quer mais. E esse é o DNA do clube, a gente tem que levar isso muito a sério. E hoje foi visto, embora a gente estava com uma equipe que não tem tanta rodagem assim, a equipe errou um pouco no primeiro tempo, melhorou na segunda etapa, assim como eu acabei de falar, mas de maneira alguma desistiu da partida, e por isso talvez que tenha empatado, porque um lance até que há uma pressão em cima do jogador, em cima da linha de fundo, o jogador de São Bernardo erra o chute e o Davi empata a partida. Eu acho que muito porque nós acreditamos. Esse é o espírito da equipe. É exatamente isso que nós queremos que a equipe demonstre nos jogos. Sejam jogos onde a gente ganha a partida, sejam jogos onde a gente, porventura, não vai vencer, que foi hoje. Mas que seja um ponto muito forte da gente, que o torcedor que vem ao estádio saia daqui sabendo que todos nós honramos a camisa que ele torce, que ele gosta. Acho que isso é uma coisa importante. Você mostrar para o torcedor que mesmo quando a gente tem dificuldade, porque isso vai acontecer nos jogos, a gente não desiste. E eu acho que isso dá orgulho, né, do torcedor, dá orgulho de todo mundo que trabalha aqui.
eu acho que este é o ponto-chave de tudo aquilo que a gente quer realmente construir esse ano. Não sei se eu esqueci de responder alguma coisa. Sobre os atletas que estrearam. Eu achei que os dois se movimentaram bem na partida. Rodriguinho jogou um pouco mais, mas já demonstrou que é um cara que tem refino técnico. O Herrera é um lutador, um cara que, além de técnica, também compete muito. Acho que os dois estrearam de forma positiva, no meu ver, mas tem muita coisa ainda a ser ajustada. É até um pouco difícil da gente falar sobre isso, porque o Herrera fez 2 treinamentos e já veio para o jogo. O Rodriguinho tem uns 4 ou 5, mas enfim, o cara ainda não está acostumado com a nossa marcação, com a subida de linha, com a troca de marcações nos setores do campo, e isso, de certa forma, pesa para quem está chegando, né? Mas eu acho que o comportamento deles foi muito bom diante de todos esses obstáculos que com certeza eles tinham. Boa noite, Mancini, Tarso Costa da Bragança FM. A gente percebeu que você reclamou bastante com a arbitragem, principalmente no que diz respeito à cera do adversário, né, a questão dos acréscimos, mas com relação à expulsão do Pita, você concorda que foi correto? E uma segunda, em relação ao próximo jogo contra o Atlético Mineiro, você já pode cravar que o Rodriguinho vai sair jogando para trazer de volta, quem sabe, aquele refino técnico que a equipe talvez tenha perdido sem o John? Vamos lá, sobre o árbitro, eu sinceramente acho que ele deixou o jogo correr muito frouxo, né? Se ele tivesse sido um pouco mais enérgico, e é óbvio que eu estou falando de um árbitro jovem que tem muita coisa ainda para adquirir na carreira, eu não quero que isso seja notado como crítica, mas eu achei que ele poderia ter sido um pouco mais enérgico com a cera que o São Bernardo fez. Eles fizeram o gol muito cedo e começaram ainda no primeiro tempo a segurar muito o jogo. Saiu uma falta, caíam, esperavam, enfim. Mas, de certa forma, houve um castigo no jogo, porque nós empatamos o jogo exatamente nos acréscimos, onde, depois de tanto tempo parado do jogo que não recomeçava, nós acabamos chegando ao empate. Sobre o jogo do Atlético, não sei ainda se já é o momento da entrada do Rodriguinho. Eu reconheço nele muita qualidade, um jogador que hoje já mostrou que pode ser uma peça que vai cair muito bem na equipe, mas é muito cedo ainda para talvez dar para ele a responsabilidade. Eu sei que o atleta quer jogar, eu sei que o atleta veio e que quer entrar na equipe o mais rápido possível, mas eu, como um ex-atleta, eu entendo que o cara precisa saber como que a gente joga, como que a gente marca, como que a gente se comporta em algumas situações que o jogo te expõe às vezes. Então, eu não me sentiria bem, por exemplo, dele entrar antes do tempo, assim, ele, assim como o Herrera e os outros atletas que chegam ao clube. Eu não me sentiria bem sabendo que ele não teve um bom desempenho, porque ele não está totalmente adaptado ao nosso sistema de jogo. Então, neste ponto, a gente vai ter calma para entender qual é o melhor momento para que o atleta possa entrar, ele, o Herrera e todos aqueles que chegarem, e até mesmo os meninos da base. Hoje o Lelis, no meu ver, entrou muito bem na partida, o Cauê fez um outro jogo muito bom, e sempre que tiver oportunidade, eles vão ter oportunidade de jogar. Eu acho que isso tem que ficar muito claro aqui, até porque é o DNA do clube, formar jogadores e botar para jogar. Eu, sinceramente, não tenho medo de colocar jogadores jovens. Acho que isso, de certa forma, faz com que o jogo mude um pouquinho o parâmetro para o adversário, porque ele não conhece a maioria dos jovens. A gente nunca sabe, logicamente, aquilo que eles vão apresentar, mas a gente tem tido boas surpresas, e por isso a gente pensa em continuar com essa ideia. A expulsão do Pita, eu sinceramente não consegui ver ainda de onde eu estava ali no VAR. Dava uns 5, 6 metros, mas o árbitro ficou na frente. Sinceramente, eu não sei dizer. Depois, com calma, eu vou analisar
Me pareceu à distância que não houve um impacto muito forte, mas há o cotovelo alto, né? E hoje a gente tem que entender que nós temos várias câmeras no jogo e qualquer movimento que se faz, analisado repetidas vezes lentamente, você com certeza, o árbitro numa situação dessa vai pender para a expulsão, porque é um lance que foge um pouquinho do habitual. Volto a dizer, não vi o lance certo ainda, mas pelo que eu vi à distância, acho que eu também expulsaria. Mancini, você falou sobre os contratados e também os jogadores novos. Gostaria que você falasse do Thiago Volpi, que também chegou, um goleiro experiente, 35 anos, trabalhou com você lá no São Paulo e foi titular quase que a carreira toda, né? Desde o Figueirense. De que maneira você pretende utilizar o Thiago Volpi? E o Marcelinho esse ano tem ganhado um espaço que ele não tinha, né? No ano passado, quando subiu ao profissional e fez boas partidas, inclusive hoje teve boas oportunidades. Se puder falar um pouco sobre ele também. Então, hoje a gente teve o Marcelinho que fez um bom jogo, eu achei também. Eu tirei porque eu achei que ele cansou um pouquinho no segundo tempo e também era um momento ali de botar uma alma nova e tal. Achei que o Davi também entrou bem no jogo, não só por causa do gol, mas foi um cara que foi lá, brigou. E é importante isso porque ele necessitava dessa vitamina num jogo para exatamente brigar por mais situações dessa forma. Então nós temos tido oportunidades a jovens, eu volto a dizer, isso é muito importante porque você, de certa forma, acaba não ficando restrito a 11, a 14, a 15 jogadores. Um clube de futebol com tantos jogos assim no ano, ele tem que ter um elenco que suporte tudo isso daí, né? E quando você vê esses meninos entrando bem, você se sente confiante de utilizá-los e também dar oportunidade a outros. Sobre o Volpi foi meu atleta no São Paulo, é um cara extremamente experiente, um cara que já atuou até fora do país, em grandes clubes e tudo mais, e está chegando para ser, assim como os outros goleiros, uma peça importante para a gente. Quando você contrata um jogador, o jogador chega cheio de ideias, de pensamentos para jogar, mas tudo existe o momento certo de cada um, né? O Cleito faz um excelente ano até agora, até o gol que ele tomou hoje, ele fez um milagre antes, e isso é muito bom, porque hoje nós temos o Cleiton, nós temos o Thiago Volpi, a gente tem o Fabrício, a gente tem o Gustavo, tem o Fernando, eu tenho 5 goleiros, realmente que eu saio daqui da entrevista, saio do estádio, bem consciente de que são atletas que vão suportar toda a temporada de jogos. Eu acho que o mais importante é você olhar para trás e ver que você tem goleiros desse nível, né? Eu vejo os dois hoje no mesmo nível, o Cleiton e o Thiago, e é óbvio que a temporada toda, o jogo vai te mostrar, o campo vai te mostrar quem é que deve jogar. A princípio, o Cleiton vem muito bem, o Thiago sabe disso, e é uma briga sadia que vai existir, assim como existe a briga sadia entre o Pedro e o Alex, e o Gustavo, o Eduardo, e assim por diante. Wagner, gostaria que você comentasse um pouco sobre o atleta Fernando, porque ele vem com muita expectativa ano passado, vem com muitos problemas físicos, mal consegue atuar, e a gente viu na partida de hoje, quando ele perde uma chance, que a torcida começa a gritar o nome de Pita como se fosse uma reação a isso. Como você vê essa situação do Fernando, e até para não fazer ele perder a confiança nele mesmo? Olha, a situação do Fernando, ela é igual a de tantos outros jogadores que vivem aí no Brasil, e que fazem parte de um momento onde às vezes o cara não está bem. A gente tem que entender, porque ali também existe o ser humano Fernando, que é um cara que batalha todos os dias, é um cara que cumpre todas as determinações que são impostas diariamente ao clube, com elenco e tudo mais. Mancini, mas isso não é o suficiente. Não é o suficiente, eu sei disso. Ele também tem que entrar em campo e jogar futebol, e ele não tem entrado bem, essa é a verdade. Tudo aquilo que todo estádio enxerga, nós também enxergamos. Mas a gente tem que ter coerência nas coisas. O Pita ficou 20 e tantos dias, acho que 26 dias inativos,
voltou agora, não suportaria o jogo todo. O que nós tínhamos dentro do relatório que nós fazemos de cada jogador, o Pita suportaria 25 minutos, e eu acabei esticando um pouco a corda hoje, porque eu também vi a necessidade, achei que o Fernando não estava bem no jogo, e eu acabei utilizando, ele deveria jogar 50, 55 minutos hoje, com os acréscimos e tudo mais. Acabou sendo expulso, não chegou a essa marca, mas, de certa forma, eu também atropelei um pouco aquilo que havia sido acertado com o Departamento de Saúde, com a fisiologia, enfim. E isso acontece no futebol. Eu não estou amarrado a isso, né? Eu acho até que o Pita, no final do jogo, sentiria um pouco de cansaço, mas suportaria. Sobre o Fernando, eu acho que a gente tem que dar moral para o jogador. No final do ano passado, a gente utilizou o Fernando, ele também não entrou bem em alguns jogos, a gente deu uma segurada, que esse é o papel do treinador, e eu não posso de maneira alguma descartar pessoas em primeiro lugar e descartar atletas muito menos. A gente esperou o momento certo para dar uma oportunidade novamente. Também acho que ele não fez um bom jogo, assim como outros atletas, mas especificamente dele. A gente tem que recuperar o jogador. O jogador tem uma carreira brilhante lá fora. Ele jogou em alto nível na Europa e a gente acompanha o dia a dia dele no clube. Eu sei que para o torcedor fica um pouco, o Mancini está falando isso daí, mas na prática ele não tem desempenhado. Também acho que não tem desempenhado, tá? Mas na minha situação eu tenho que recuperar o jogador. Eu tenho que ter paciência, eu tenho que guardá-lo um pouquinho mais, fazer com que o atleta possa render aquilo que todos nós sabemos que é possível e que ele é capaz. Mancini, ainda em relação ao jogo contra o Atlético Mineiro, que avaliação você faz do adversário? E até falando em termos de Campeonato Brasileiro, a gente sabe que o paulista é um dos estaduais mais competitivos, mas o brasileiro tem um outro nível de dificuldade, né? Dá para dizer que é possível praticar sempre o futebol com aquele DNA da Red Bull em todos os jogos, principalmente em Bragança, ou é preciso mudar a postura em alguns momentos conforme o adversário? Olha, em alguns momentos a gente vai ter que mudar a postura, porque o jogo, às vezes, ele te pede uma atitude diferente que, às vezes, você acha que o início de jogo vai ser favorável como seria hoje. Na minha cabeça a gente sairia na frente e de repente a gente toma um gol com menos de 5 minutos e tem que mudar a postura. Você passa a ter que arriscar muito mais e começa a dar chance de contra-ataque ao adversário. E se isso acontece na Série A, é óbvio que os times são muito mais letais do que no Campeonato Paulista, embora seja difícil o Campeonato Paulista, porque algumas equipes já estão montadas. Hoje nós enfrentamos um time de Série B que tem uma base montada já desde 2023, então não é qualquer time, a gente sabe disso. Diante do Atlético Mineiro, que nós enfrentamos recentemente, há menos de 60 dias, ele veio jogar aqui com a gente, e o time mudou pouco, a gente vai ter dificuldade na partida. Imprimir o nosso DNA, o nosso ritmo de jogo, eu vou pedir para eles sempre. Mas eu também digo a eles que existem momentos e momentos. Existe um momento onde o seu adversário ele é protagonista do jogo e aí você tem que baixar as linhas e entender que você tem que defender. Existem momentos onde o adversário pode estar meio atordoado, que é a hora que a gente tem que subir as linhas, atacar e tentar machucar a equipe, e assim é o futebol. Não dá para você prever tudo. Normalmente a gente monta a estratégia do jogo baseado naquilo que nós analisamos de cada adversário nos últimos 5 jogos. Às vezes há uma alteração no sexto, que ninguém sabe qual é. E o seu time tem que estar preparado exatamente para esse tipo de situação.